Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AG7 Talks, um lugar onde a gente centraliza e troca experiências sobre o mercado imobiliário, luxo silencioso, hospitalidade e muito mais. E no episódio de hoje a gente vai ter um formato um pouco diferente. Além do podcast, a gente chama nossos principais parceiros para colaborarem em um talk aqui na Casa AG7. Estamos aqui numa trilha de conhecimento, mais um AG7 Talks. O conhecimento, o aprendizado, são coisas maravilhosas que abrem novos portais, novos horizontes, fazem a gente saber se comunicar melhor, construir relações mais profundas com quem nós estamos ao nosso lado, com os nossos clientes, com os nossos chefes, com os nossos parceiros. E hoje a gente tem a honra de receber aqui, para um talk super especial, a Maria Cristina, que é minha mãe, né? Que foi quem forjou, junto com meu pai, quem eu sou e quem as minhas irmãs somos, até o dia de hoje, e continua nos forjando e nos inspirando, junto com a Giovana, nossa sócia aqui, está cuidando da comunicação do PACE e trouxe esse projeto de conhecimento profundo para todos vocês. E eu queria aqui só fazer uma pequena bio da minha mãe, quem ela é e o que ela faz, para vocês entenderem o porquê que ela está aqui hoje. Bom, nós somos uma família que cresceu no ambiente da construção. E a minha mãe sempre teve uma postura muito de adquirir conhecimento. Então, ao longo da carreira profissional dela, pessoal e profissional, ela sempre trouxe a nossa família para esbarrar em novas culturas, em novos mercados, em novas coisas que a gente não conhecia. Eu, inclusive, acho que fui o último da família a me jogar no mundo do desconhecido. Nós somos em 3 filhos. Então, essa capacidade de ir até outros lugares e adquirir conhecimento através de viagens e experiências é uma característica que minha mãe trouxe para dentro da nossa família. Então, ela já levou a gente para morar como família em vários lugares do mundo, muitos desconhecidos, né? Nova Zelândia, ela morou na Suíça, ela toda hora sabe, a gente ficava com um tempo na África do Sul, enfim, a gente foi viajando. E quando você vai conhecendo coisas, você vai abrindo a sua cabeça e você vai começando a entender, a partir da perspectiva do outro, o que forjou aquela pessoa e por que isso está acontecendo naquela pessoa e por que isso importa para ela. Muito do tempo que a gente viajou, mais até minha mãe e minhas irmãs, foi para a Ásia. Então, a Ásia sempre foi um lugar muito presente na história da nossa família e, por acaso, a hotelaria da Ásia é a hotelaria que despontou nesses últimos 30 anos no mundo inteiro. O espírito de servir das culturas hindus, das culturas budistas, das culturas asiáticas, está forjando, basicamente, todas as grandes redes hoteleiras de alto luxo, muito mais do que as americanas. As americanas, essas redes tradicionais, Hilton, Marriott, né, que é super corporativo, né, super repetido, elas têm perdido espaço ao longo do tempo para essas redes internacionais que olham muito mais experiências e cultura e tudo mais. Então, o nosso crescimento como família foi pautada mais ou menos nesse ambiente. E, no meio disso tudo, a minha mãe montou uma agência de viagens há 15 anos atrás para levar isso para as pessoas, tanto que ela acreditava nisso. 15 anos, mãe? 13. Então,
isso potencializou ainda mais a nossa capacidade de viajar e de conhecer lugares e coisas e experiências, né? E, por acaso, a agência da minha mãe, que é a Nômade, que faz um trabalho lindo, muito pautado na cultura, na experiência, na hospitalidade, ela atende clientes. Não é que eles são ricos. Eles são muito mais ricos do que vocês imaginam. Porque quando você chega a gente está fazendo um curso de filosofia. A riqueza, ela chega num determinado nível que ela deixa de ser material. Ela passa a ser pautada sobre virtudes, valores, rotinas, compromissos. E isso muda tudo, porque essa pessoa já tem muitos bens materiais. Ela já conseguiu atingir determinado nível de bens materiais que os valores fundamentais são muito mais valiosos para essas pessoas. Então, trazer aqui essa experiência da Nômade, junto com a Giovana, para trazer como que isso faz um mix and match com a história da AG7, dos produtos que a AG7 tem construído. Para nós é um grande prazer. Mãe, eu espero que você venha aqui várias vezes. A minha mãe é um poço de conhecimento, então ela tem é impressionante, assim. Ela tem clube da leitura, clube do cinema, assim, se aprofunda muito em temas complexos. A gente faz aula de filosofia juntos, e que é maravilhoso. A gente teve ontem, meu pai faz junto também, maravilhoso, assim, muito especial. E então, mãe e Gi, ter vocês aqui hoje é um dia especial para a G7, né? E eu não podia também deixar de falar aqui também que amanhã nós vamos ter um open house do Pace. Então, eu não sei se todos estão sabendo, mas já save the date. Quem fala com a Ellen? Isso. Já tenho mais ou menos umas 15 pessoas confirmadas, né? 16 pessoas confirmadas, né? Esse aqui é um trabalho também que a gente está fazendo de construção da marca Pace. Então, é um trabalho que a gente está fazendo com muito cuidado para gerar muita profundidade, para vocês terem esse conteúdo na ponta da língua de vocês. E é isso. Bem-vinda, mãe. Tomara que dê tudo certo. Ela é uma cliente Pace, então já fica aqui o spoiler. E, Gi, agora é com vocês. Obrigado. Pessoal, muito bem-vindos a mais uma manhã aqui na Casa G7. Esse aqui é o episódio da G7 Talks, o segundo episódio que a gente começou nessa narrativa de trazer conteúdo sobre mercado imobiliário, luxo silencioso, hospitalidade e muito mais. Então, fico muito honrada de receber a Cris aqui na nossa casa. A gente estava só passando o texto ali do que ia falar, eu já estava encantada ali com a fala dela, com o repertório. É realmente muito encantador te ouvir, Cris. E o tema de hoje é sobre hospitalidade, que é a arte invisível de fazer alguém se sentir em casa. As pessoas, elas não se apaixonam apenas por lugares, elas se apaixonam pela forma como esses lugares a fazem se sentir. E o episódio não é sobre hotel, não é sobre viagem, é sobre memória. É sobre como alguns lugares permanecem dentro da gente, porque foram capazes de acolher, cuidar, transformar e gerar necessidades aí, sensações raras de pertencimento. O Alfredo deu uma grande introdução sobre a mãe, sobre a Cris. Ela é uma empreendedora, mãe, viajou muito, muito repertório e agora está até enfrentando uma nova jornada da vida como avó. E, Cris, eu gostaria que você contasse um pouco para nós dessa sua história, como você chegou onde você está e como a paixão pela viagem transformou a forma como você enxerga a vida. Obrigada, Fê, pela apresentação. Fico até emocionada. Mas, quando eu casei nova, né? Chores, casamos novos. E tive um filho atrás do outro, mas sempre tive a paixão de ir estudar, que eu não tive a oportunidade, fora,
fazer um intercâmbio, porque a gente daí se desenvolve mais na língua, né? E eu sempre também tive paixão por viajar. Então eu sempre que organizava as viagens para a gente ir, para a gente e eu procurava lugares mais difíceis que meus filhos fossem, porque Nova York, Londres, isso é básico. E eles iam acabar indo ou estudar ou conhecer. Mas mais distantes assim era mais difícil, né? Então, a princípio, depois, quando eles estavam mais ou menos com a Andressa com 13, o Fedinho com 10 e a Paola com 8, eu fui para eu me desenvolver mais. Eu estava estudando inglês e francês. Eu fui estudar na Suíça. E chegando lá, eu tive uma saudade imensa deles, mas eu vi assim que, poxa vida, a gente só vai nesses países que a gente já foi e tal, como turista, levemente, você não se aprofunda, né? E eu pensei, meus filhos têm que ter essa noção do que é outro mundo. A gente aqui no Brasil tem uma certa cultura, mas as outras pessoas também têm, e elas acreditam no que fazem. A gente tem que também conhecer o que eles fazem. E daí eu organizei para a gente ir para Nova Zelândia, que é esse lugar aqui que estão as fotos. Ali, por exemplo, é o Alfredo Neto, naquela ponte lá de Jambi Bantes. E ali era uma cultura. Foi no ano de 2000, há 26 anos atrás, que a internet ainda não estava como é hoje, não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Era assim muito difícil a comunicação assim instantânea, né? A gente chegava, mas era instantânea, era difícil. E isso foi também despertando neles assim essa vontade de conhecer, de crescer também com a cultura dos outros. Quando eles já ficaram crescidos, enfim, já estavam conduzindo suas vidas, tem o ninho vazio, né? Daí eu pensei, poxa, eu tenho que empreender. Eu já tinha tido na época passada uma papelaria, chamava Coisitas. Fiquei 9 anos, então eu tive uma noção de gerenciamento, de comércio. Então levei uma aula ali. E daí eu falei, eu tenho que empreender no que eu gosto mesmo. E então contratei uma coach, fiquei um tempão para entender como era o mercado de turismo. Fui nas empresas que eu mais admirava, porque admirava, e, enfim, daí montei a Nomad Roots. A Nomad Roots, esse nome, Nomad Roots, porque nômade, você sempre está com esse ímpeto, né, essa mola propulsora que te leva para outro lugar. Todo mundo tem isso, é nato, né? Só que você chega lá no Japão, por exemplo, é outra pessoa igual a gente, mas com uma vida totalmente diferente. O que é que eles têm, né? O que eles acreditam? E roots, porque a gente sempre carrega as nossas raízes, né? Então esse contato com o diferente é que vai fazendo a gente crescer no conhecimento. E isso então fez com que eu montasse. E uma coisa que era importante era ter um espaço para compartilhar conhecimento. Eu não queria ser uma agência para emitir passagens. Eu queria ser uma agência que as pessoas aproveitassem com profundidade o destino, o que ela estava indo, como também trazer pessoas ou assuntos relacionados ao crescimento da pessoa. Então, eu também tenho uma casa, a Nômade é numa casa, mais ou menos como essa aqui. Então, lá a gente faz curso, tem palestras, enfim, a gente também tem esses bate-papos lá. Quando foi 1 ano e meio, eu montei sozinha com uma colaboradora. Quando deu 1 ano e meio, a Paola, minha filha menor,
veio trabalhar comigo, que é um avião. Ela é muito agilizada, tinha experiência, já tinha de empresa grande, trabalhou no Boticário, já tinha morado fora também. E daí ela, com mais esse gás de juventude e tal, ela montou o clube de leitura. Então, a gente atua tanto na parte de roteiros personalizados, bem personalizados mesmo. Aí a gente tem o Clube Nômade, que é um clube de leitura que dá a volta ao mundo. Nós temos 6 turmas, 2 presenciais lá na Casa Nômade, tem 2 no Pátio Batel, tem uma no edifício, no prédio Mandala, porque as participantes do clube, a maioria tinha algum grupinho que era do Mandala, daí elas que pediram: poxa, vocês podiam montar um clube lá no Mandala, ficaria mais fácil para a gente. Então, a gente montou um clube lá. E agora também a gente tem em São Paulo. A gente está com um espaço mesmo lá e montamos um clube de leitura lá. Então, daí a gente também faz os encontros nômades, né, através de eventos, palestras. E o clube de leitura ele nunca foi para vender viagem, ele foi para compartilhar conhecimento mesmo. A gente tem um mediador literário que nos conduz, que nos explica. Mas as próprias pessoas do clube que pediram: poxa, vocês podiam organizar alguma coisa lá para a Índia, para nós aqui, para a gente ver, ou vocês podiam organizar alguma coisa relacionada a essa obra. Então, a gente fez agora vai ter para a Colômbia, baseado na obra de 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Então, daí a gente faz focado no que está na obra. Então, a gente vai no lugar onde ele se inspirou na obra, onde ele nasceu, o contexto todo. A gente chama um guia especialista no tema. Então, a pessoa vive aquilo. E isso foi um falando para o outro. Então, a gente já fez para outros destinos também, baseado em outras obras. E também a gente tem o Cine Nômade, que ele dá a volta ao mundo da seguinte forma: a gente combina uma vez por mês, aqui na G7, nesse telão a gente passa o filme, por exemplo, diz, vai ser o país é Butão. Ninguém sabe qual é o filme e não é dito qual é o filme. Tem uma psiquiatra que é a nossa, que dá a curadoria e que depois vai conduzir os debates. E daí vem todo mundo. Então, daí a gente passa o filme dentro deste, que seja do diretor ou que se passa e que tenha muito da cultura do país que a gente está vendo, assistindo. Então, a gente tem feito isso e a gente tem também lá no Pátio Batel também a gente montou. Então, aqui está um pouco dos grupos, né, que a gente fez já. Aqui a gente tem um jornalzinho que chama Prosa Nômade. A gente agora está num time de 16 mulheres espalhadas pelo mundo. Tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos, tem em São Paulo, tem aqui. Devido a essa facilidade que hoje tem, né, a gente consegue se conectar todas as horas, e então sempre estamos conduzindo, né, o nosso trabalho juntos. Então, sempre foi aqui é na Bahia, aqui é no Grande Sertão Veredas, do Graciliano Ramos, do Guimarães Rosa. Lá, nesse do Guimarães Rosa, é muito interessante, que é numa pousada que chama Trijunção. Entre o estado, na união de Goiás, Bahia e Minas Gerais. E lá tem uma pousada que chama Trijunção, que, na realidade, é uma casa da família Marinho. E eles transformaram
muito bem assim com design, decoração, usando o artesanato local, a cultura local. E do lado dessa casa tem o Parque Nacional Guimarães Rosa, que o livro é baseado no Grande Sertão Veredas. Lá que tem as veredas, que nada mais é que um olho d'água. Embaixo tem os coqueiros, e ali que tem as veredas. E ele, na realidade, é uma obra que é famosa mundialmente. Ele foi um diplomata. E o que é que ele viu num sertão? Que, para você chegar lá, é 5 horas de carro de Brasília, se você quiser ir de carro. Então, o que é que ele viu e conseguiu fazer uma obra ser tão relevante assim? Então, quando você chega lá, você olha aquele sertão e começa a entender os olhos dele. Por que é que ele foi tão profundo? Porque lá tem tantas... Em cima não tem tanta vegetação, mas embaixo tem muitas raízes, porque é assim que eles sobrevivem, tentando ao máximo ir atrás, a raiz atrás da água. Então, você começa a ver profundidade nas coisas. Essa turma a gente já fez 4 vezes. A gente falou que não ia fazer mais, mas agora eles pediram para fazer mais uma. A gente vai acrescentar mais algumas coisas agora. Então, a gente vai fazer mais diferente. Olha só como a gente vai para os lugares e não sabe o tamanho da narrativa que eles têm, né? A profundidade que um livro ou que um explorador enxergou no lugar e potencializou tanto. Cris, agora entrando nas experiências que você teve pelo mundo, você se aprofundou aí viajando sozinha, levou a família junto para ter uma experiência de morada fora, agora com os seus netos também dentro de casa, muitas experiências dentro dessas viagens. Eu quero saber quais são os detalhes invisíveis que transformam uma experiência comum em uma experiência inesquecível. São os detalhes que nem tem preço, não custa, sabe? Desde que você chegue e seja genuíno, a tua recepção, o cuidado e a preocupação da hora que você está chegando. Tem também... a gente percebe que o serviço dentro da hotelaria, ele é... Por causa da Nômade, a gente já conhecia, eu tinha uma certa bagagem de hotelaria, de viagens, mas, durante o nosso trabalho, a gente viaja muito para conhecer os hotéis, e profundamente, porque a gente quer entender para quem indicar, qual o perfil do cliente. Então, a gente vê que o serviço ele tem que ser de excelência, mas isso é uma técnica, isso é funcional, né? A gente espera isso como base. Mas a hospitalidade não é assim. A hospitalidade está na conexão, está na generosidade, está no inesperado. Por exemplo, no Aman, quando você chega, primeiro que você já, na recepção, assim, todo o Aman, que quer dizer paz em sânscrito, ele não vai estar num lugar tumultuado. Ele vai procurar um destino, um lugar bem exclusivo, de silêncio. Então, você chega, a decoração está tudo dentro do contexto do ambiente que ele está. Ele não vai construir um edifício de Miami lá, na Ásia. Ele não vai fazer isso. Porque ele quer, que ele respeita e ele acredita e se entrega totalmente para estar dentro daquele contexto, daquela cultura. Quando você vai dormir, sempre tem um bilhetinho para você com um objeto da cultura deles, explicando o que é. Estava muito frio, eles colocaram uma bolsinha de água quente, assim. Sabe quando você entra, está quentinho, assim? Lá é muito frio. Eu estava... Onde que eu estava?
Estava no Butão, que o Amã ele tem vários lugares, né? Aquilo te chama tanta atenção, sabe? Outra vez também eu estava no Mandarim e chega à noite, eles preparam o quarto para dormir, colocam aquele tapetinho de linho para você pisar quando você está descalço. Não precisava, né? Mas ele coloca. E daí eu olhei, eu tinha deixado o meu livro marcado com aquela contracapa do livro. Daí não estava, tinha um marcador de página com o meu nome, na página que eu parei. Um detalhezinho de nada, não custa, né? Mas isso vai fazendo, conectando com o teu sentimento de pertencimento. Então, eu acho que é através desta hospitalidade que os hotéis estão cada vez mais se focando nisso, né? E teve alguma experiência, né? Você relatou alguns detalhes aqui da hospitalidade, mas teve uma viagem específica que você sentiu que você foi realmente cuidada nessa trajetória toda? Quando eu fiz 60 anos, a gente foi fazer um safari em Botsuana. E tem a rede Belmond, que é aquela que tem em Copacabana, tem Foz do Iguaçu. Ela também tem lodges na África. E Botsuana é um lugar que não tem muitos lodges, ele tem poucos, espalhados. E ele também é um lugar de ter muitos animais, diferente da África do Sul, que tem diversidade de animais, mas em Botsuana é quantidade, e daí bastante elefantes, né, tal. E ele tem num determinado local, daí depois ele tem outro local, e todo esse percurso de um lugar para outro do Belmond se faz no próprio aviãozinho deles. Já está tudo incluso esse trajeto. E no dia que a gente ia pegar esse aviãozinho para ir para lá, choveu naquele destino. E como lá não é pista assim, que tem uma pista pronta para descer, não. Está lá, girafa, sai, que agora vai chegar um avião, né? E estava lameado assim, então o avião não podia descer. Eles chegaram e nos comunicaram: olha, tem esse problema agora. E isso ia acarretar toda a dinâmica da nossa viagem, né? Não teve dúvida. Quando a gente viu, estava chegando o helicóptero para nos levar. Eles não cobraram, eles não avisaram. Desceu o piloto e falou: olha, a gente vai levar vocês para lá. Sabe? Então, assim, a gente se sente cuidado, né? Então, isso, para mim, foi um registro. E esse fato é importante porque o cuidado, na verdade, foi em prol do tempo de vocês, né? Porque otimizou uma jornada ali de uma experiência e que é um luxo maior do que você ter o tempo bem distribuído, sendo cuidado aí pelo serviço que está sendo prestado. Muito legal. E, Cris, nessa volta ao mundo e falando de hospitalidade, você acha que tem alguma cultura que ensina a hospitalidade de uma forma diferente? Cada cultura tem a sua forma, não tem assim um mais ou menos, são diferentes, né? Porque, por exemplo, o brasileiro ele é muito receptivo. As pessoas gostam muito de vir para cá, esse nosso jeito descontraído, conversa. Isso é uma coisa que cativa as pessoas. E mesmo assim, o brasileiro ele é solícito, ele vai te ajudar. Ele vai, se você está perdido, fazer alguma coisa, ele vai te ajudar. O japonês, ele é também assim muito meticuloso. Ele está muito, mas muito preocupado com tudo que você vai passar durante o dia na tua jornada. Então, até na hora de ir embora, ele só vai sair da tua frente quando você sair da frente dele. Entendeu? Senão ele vai dar tchau e ele fica lá, entendeu? Mas, gente, não é... A gente, às vezes, tem que almoçar com a diretoria do hotel para conversar. O diretor fica assim, não é... Isso é
nato deles, entendeu? Então, por exemplo, o árabe. O árabe, mostrar hospitalidade é receber com uma fartura de fazer comida, assim, sabe? Um almoço farto, assim, sabe? Para eles, quanto mais, ainda mais aquela comida gostosa, né? Então, cada pessoa, cada cultura tem a sua forma, né? Na África também. Então, não dá para dizer são diferentes. E a gente está falando de hospitalidade e normalmente está sempre aliado a uma pessoa também que te assiste durante esses momentos, seja um concierge, um mordomo. Teve alguma experiência pelo mundo que foi muito diferente, que você experimentou tendo aí um concierge ou um mordomo te atendendo, que você podia trazer para nós? Teve um hotel que eu fui que tinha um mordomo, que mordomo agora já está até meio comum nos hotéis, sabe? Antes era uma coisa assim mais seletiva. Continua, mas já tem mais hotéis aderindo a mordomos. Mas teve um hotel que eu fui que ele arrumou toda a minha mala, desfez a minha mala, arrumou todo no armário, e depois, quando a gente ia sair, ele também arrumou de volta. Tão bem arrumado, que inclusive ele ensina você como pendurar as coisas direitinho, sabe? Arrumar direitinho. E o que eu acho assim que o mordomo ou também o concierge ele faz é economizar teu tempo, sabe? Ele valoriza o teu tempo na realidade, porque você não precisa perder tempo com isso. A gente organiza para você. As experiências que você vai ter nesse lugar estão te chamando. Então, vamos deixar você livre para isso, para você aproveitar. Então, as pessoas estão entendendo que o que registra na gente são as experiências. E eles querem oferecer cada vez mais tempo para isso. Teve um momento em que a Andressa, sua filha, trouxe um conceito que faz muito sentido para nossos clientes, quem está vivendo o mercado imobiliário e que vive essas experiências pelo mundo, que é a escada de desejo do wellness. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas, a partir do momento que você começa a investir mais recurso em saúde, né, você vai se alimentar um pouco melhor, vai comprar um alimento fresco, orgânico, porque você sabe que aquilo vai te fazer melhor do que um alimento prejudicial. Aí você começa a investir um pouco mais em esporte, fazer atividades físicas com consultoria, eventualmente uma viagem que você ia só para fazer um lazer, ter um momento de lazer, você começa a colocar uma maratona para você correr. Então, você vai se envolvendo, né, com mais recursos e mais tempo, e o suprassumo disso é você poder ter serviços de hotelaria dentro de casa, né, poder viver toda essa experiência que você vive em hotéis de luxo pelo mundo dentro de casa. E aí a gente entra nesse último bloco aqui de conversa. E, Cris, você que viaja muito, a dúvida é como você gostaria que alguém tratasse a sua casa durante uma viagem aí de 30 dias e você, né, voltando dessa viagem, pensasse, alguém realmente cuidou da minha casa? Como? Eu gostaria que tivesse uma equipe organizada, né? Porque a gente tem o caseiro, daí tem o piscineiro, daí tem o jardineiro, mas, às vezes, não é uma equipe dinâmica assim, que coordene as coisas, né? Então, abastecer a casa, né? Isso é importante. Então, eu gostaria de chegar e estar mais bonita ainda, né? Mas não ter problemas que, quando você chega, daí, às vezes, o gás está desligado, enfim, a piscina não ficou do jeito que você queria, ou o jardim queimou uma lâmpada lá e ninguém viu, né? Então, eu gostaria que tivesse arrumado. Então, a gente está vendo hoje um movimento importante que empreendimentos residenciais estão trazendo esse serviço para dentro de casa, né? Temos um grande exemplo do Pace, que está subindo a régua da hospitalidade. E eu quero te perguntar se você acredita que esses empreendimentos residenciais caminham e que vão conseguir oferecer essas experiências de hotéis que você enxerga pelo mundo. Eu acredito, sabe por quê? Porque toda a geração, desde os mais novos até
nós que já estamos mais dos 60, nós estamos conectados e a cada piscada de olho tem uma novidade, a gente está sendo o tempo inteiro, né, sugado, né, com tanta informação. Mas a gente precisa de uma pausa. E o hotel, ele já apresentou spas, o que é um quarto de... Muitos dos hotéis, o Aman, por exemplo, ele começa com 120 metros quadrados. O quarto começa por aí, sabe? Então, assim, ele já... O wellness, spas maravilhosos, isso a gente já teve nos hotéis, mas a gente viu que a gente precisa disso mais perto da gente, mais no dia a dia. Por quê? Porque a gente está precisando mais vezes disso, dessa pausa. Isso fortalece a gente mesmo. Então, eu acho que, sim, isso vai estar... Eu gostaria de ter isso na minha casa. Vou contar uma coisa. Uma vez a gente estava na Índia, e a Índia tem hotéis muito legais. E no hotel que a gente estava, o quarto normal, e daí no banheiro a gente entrava, daí ele tinha o vidro até em cima, assim, daí você tinha um botãozinho, você ligava e virava sauna, sabe? E, nossa, a gente achou aquilo o máximo, uma delícia. Então, quando a gente chegou em casa, a gente imitou, a gente fez isso na nossa casa. Então, a gente vai adquirindo recursos da onde a gente foi conhecer e que deu certo. Então, hoje, eu uso direto a sauninha ali, porque é prático. Eu chego lá e está lá, sabe? Então, e você vê que você não vive sem, entendeu? E você fala assim, é tão legal que eu vou contar para alguém, sabe? Então, o que faz você se sentir bem, você transmite isso e convida as outras pessoas também para sentirem isso, sabe? Esse é o gancho até a próxima pergunta, porque a gente está falando muito de serviço, de amenidades, o que os hotéis oferecem, mas eu acho que aqui temos um papel muito importante da estética dos ambientes também, né? Da arquitetura, eventualmente o uso desses materiais naturais, a biofilia. Quando você chega nesses lugares, né? Qual que é a sua primeira percepção e o quanto a arquitetura também influencia a experiência nesses hotéis? Bom, é que nem... eu acho aqui, por exemplo, a decoração dessa sala, ela é aconchegante. Por quê? Porque houve uma preocupação com isso, dos materiais, quanto de planta, a textura. Então, sim, não adianta, se fosse assim uma sala que nem um anfiteatro não tem o mesmo... Não tem a mesma percepção. Então, sim, tá ligado, sabe? Acho que é verdadeiro essa união, sabe? Bom, e o Alfredo comentou no começo que a Cris ela é uma investidora aqui da G7, ela adquiriu uma unidade do Mudra no Pace, e muito também por conta do nosso discurso de facilidade, inclusive para locação. Então, enxergando esse produto escasso no mercado, uma possibilidade de ter serviços aliados a um ambiente que tem grandes, né, um quarto muito grande, hospitalidade, uma cartela de serviços envolvida. E, Cris, pensando em locação, eu sei também que você tem aí uma casa de praia que você também sempre busca locar, acho que já locou, já teve uma experiência dessa de locar a casa de praia. E eu queria entender o que te deixaria mais tranquila de deixar o teu bem, né, sua propriedade, nas mãos de uma empresa ou de um serviço para que eles sejam locados da melhor forma. Olha, a gente já locou casas fora, né? E as casas que a gente locou tinha esse serviço, que foram... A gente chegava numa casa linda, maravilhosa, você fica com mais cuidado ainda de cuidar do ambiente que você está. Então, quando eu aluguei a minha casa, eu aluguei
desta forma, sabe? Mas eu não tenho uma equipe, eu tenho a caseira, daí eu tenho o jardineiro, eu tenho o piscineiro, que não são treinados para essa função. Eu acho que, quando eu for alugar a minha casa da praia e tiver uma equipe, que ela é profissional nessa área, ela vai nos detalhes dos detalhes. Então, é uma satisfação, porque o nível de pessoas que alugam casas, vilas, são pessoas que eles não estão preocupados em destruir o que eles têm ali. Pelo contrário, eles estão preocupados em preservar. E eu acho que isso é um ganho, tanto da pessoa que é proprietária, como a gente ter a oportunidade de também locar casas, lugares que você jamais teria uma casa, por diversas situações, longe, enfim, que não faz sentido na sua vida ter casa num determinado lugar. Então, eu acho assim que facilitaria muito. Eu gostaria de conhecer uma empresa que fizesse isso e deixasse em ordem. E, bom, você, então, é uma cliente, um perfil de investidor que acreditou no projeto. E, pensando bem no Pace, né, quando você enxergou esse lugar como oportunidade, contar aqui para as pessoas que estão todo dia na linha de frente, tentando conquistar esse perfil de cliente, qual que é a sua expectativa quando esse empreendimento estiver pronto, como proprietária, como investidora? Eu tenho a expectativa que vai ser... As pessoas vão gostar muito, porque acessou a necessidade primária dela. Espaço, wellness, sabe? É difícil ter um produto assim pronto desta forma, sabe? Às vezes pode ter o tamanho, mas não tem o wellness, daí tem que ir no clube fazer alguma coisa, sabe? Ali não, ali está pronto. E ter concierge, meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa, sabe? A gente não, para facilitar a vida da gente, sabe? Então, eu acho assim que eu, sinceramente, acredito muito. Por quê? Porque eu sou uma usuária disso. Eu acredito nisso. Então, eu tenho grandes esperanças que vai dar certo. Que bom, Cris. Quero agradecer a sua presença aqui. É sempre um deleite te ouvir. E, nas próximas semanas, a gente vai receber um pessoal aqui, não vou dar muito spoiler, o convite vai chegar, mas a gente vai mostrar a complexidade que é criar um empreendimento que vai oferecer serviço, porque não é só a pessoa que está lá de frente a frente com o cliente, tem toda uma logística operacional por trás para aquilo ser eficiente e cumprir com as 5 estrelas, 6 estrelas que a gente busca nos empreendimentos da G7. Então, muito obrigada, tenham um bom dia. Obrigada, Cris, pela presença. Obrigada. Obrigada.